Boa noite. Amigos palmeirenses de verdade, estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje nós vamos estar aqui com Francisco de Assis dos Santos. Para quem não conhece, é NEM. Quem vai nos ajudar com essa entrevista é nossa amiga Aline, que na live passada não pôde estar com a gente, né, Aline? Por alguma razão do Instagram, não conseguimos trazê-la, subi-la aqui na live. Mas hoje, com certeza, o NEM já está subindo também, o Daniel do Pitacos do Esporte, Lance, etc., também vai estar conosco, só aguardando a chegada dos demais. Como é que você está, Aline? Tô bem, gente. Boa noite, tudo bom? Espero que vocês gostem aí da nossa live, da minha participação. Primeira participação aqui, né? Semana passada deu ruinzinho. Não, faz parte, é assim mesmo. Hoje pela manhã, por volta da 1h, eu estava com a Aline, eu estava com o Fabinho, do Aqui é Parmeira. Foi uma live maravilhosa, mais de 1.000 pessoas online. O Fabinho é um amigo, hoje é um dos maiores expoentes da mídia alternativa, e foi muito legal a live com ele. Falamos muito sobre a entrevista do Abel Ferreira, falando lá no Roda Viva, né, Daniel? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite, Dani. Daniel, já dá o seu boa noite, dá uma segurada na live. Estou tentando subir aqui o NEM. Tranquilo. Vai lá, enquanto você tenta falar com ele, vamos interagir com o público aqui. Pessoal, hoje nós teremos o zagueiro NEM, que viveu uma época diferente que o palmeirense está vivendo hoje. O NEM esteve numa época de vacas magras para o Palmeiras. O título que ele teve com a camisa do Verdão foi o Paulistão de 2008, que ele fazia parte no banco de reservas daquele time que foi campeão paulista contra a Ponte Preta por 5-0. Acho que o palmeirense lembra bem daquele título, porque foi a época que o palmeirense comemorou aquele Paulistão como se fosse, podemos dizer, a Libertadores de hoje, né? Tanto tempo que estava sem ganhar título, né? Sem respeito no estado de São Paulo. A verdade é essa, né? Então a gente está esperando aqui o NEM entrar para poder trazer para vocês informações. Eu, a Aline e o Marcelo vamos conversar com o NEM. A gente vai puxar desde a infância dele, né? Vai ser curioso, porque um pouco a gente pergunta para o jogador da infância dele, principalmente depois que aposenta. Todo mundo quer saber, e depois? E o que você faz depois que você terminou? E como é que tá a vida? E como que foi quando você jogava? E ninguém pergunta como que você virou jogador, como que você chegou no Palmeiras, como que você chegou num grande clube, né? Isso daí é uma pergunta que eu, pelo menos, estou encabulado aqui querendo saber do NEM. Quem tiver dúvidas aqui, perguntas sobre o NEM, pode mandar na caixinha de pergunta, que a qualquer momento durante a live o Marcelo ele pode falar. Inclusive, Marcelo, estão pedindo para você ativar a caixinha de pergunta. Não sei como que faz para ativar aqui, mas estão pedindo. Tá ativado, eu acho que tem aqui, está escrito, ó. Clica aqui do lado do direct do aviãozinho, está escrito envia uma pergunta. Aí você clica em perguntar algo. Não é isso mesmo, Aline? Tem muita situação curiosa, né? A Aline também viu ali que o NEM foi importantíssimo, inclusive, para afundar um rival, não é mesmo, Aline? É verdade, eu acho que é o que eu tô mais curiosa para saber, né? A questão dele ter sido autor do gol, né? Do grande gol ali que rebaixou o Corinthians em 2007, né? No estádio do Morumbi. Tô bem curiosa. Ele fez parte, então, inclusive da história do rebaixamento. É verdade que não foi o gol dele que rebaixou matematicamente, mas se você pegar nos pauzinhos ali, o Corinthians só não escapou porque o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0, o gol do NEM no Morumbi. Então, de certa maneira, a Aline já abriu um sorrisão e ficou feliz da vida por saber que NEM participou diretamente da história do único rebaixamento do rival, né? Se não o maior rival, do rival do Palmeiras. Esse negócio de rivalidade, existe a diferença, né, Marcelo e Aline? Existe. Na verdade, o Palmeiras não tem mais rival hoje em dia. É perigoso falar isso, porque você lembra quando o São Paulo falava que não tinha mais rival e aconteceu o que aconteceu, deu uma zica danada, todo mundo se uniu contra? Tem que tomar cuidado com esse negócio. Mas de qualquer maneira, a rivalidade é engraçada, porque teve uma época que o Santos era mais rival do Palmeiras. Teve a época do Pelé? Teve, mas também teve a época, vocês vão lembrar. Lembra quando a final da Copa do Brasil foi Palmeiras e Santos? Final do Paulista foi Palmeiras e Santos? Foi uma rivalidade temporária, mas foi uma rixa ali entre Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Lucas Lima acabou indo para o Palmeiras e seria até bom se ele tivesse ficado para o palmeirense, né? Tantos danos que ele trouxe para os cofres do Palmeiras. Aí teve época que foi Palmeiras e São Paulo.
E aí tem a rivalidade histórica que é entre Palmeiras e Corinthians, né? Realmente é algo que faz parte desde a fundação do clube, né? Algo que Mas segundo a música, Palmeiras não tem mais rival, Daniel. Segundo a música, Palmeiras não tem mais rival. É o que eu Palmeiras acho não que tem mais muda daquela rival. época, é que o São Paulo, por exemplo, teve um momento que ele teve uma estrutura invejável, uma questão diferenciada com a parte financeira, o Morumbi, tudo acontecia lá. E nesse momento, hoje o Palmeiras está tendo esse privilégio. E isso faz com que tenha essa era de ouro, né, cara? Eu falo que o Palmeiras viveu 3 grandes eras de ouro: a Academia 1, a Academia 2 e a Era Parmalat. E agora, uma nova era está iniciando, ou está em andamento, que é a Era Crefisa. Enfim, Palmeiras está vivendo essa situação maravilhosa, na parte estrutural, profissional e até dentro de campo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, galera. Eu não estou. O NEM está como convidado, ele já sabe e está tentando entrar. Vou tentar fazer novamente o convite. pede para ele Nem, tô fechar o vendo que ele tá Instagram e online. sair. Passa no Instagram lá e aceitar aqui na live. Se você estiver nos vendo, Nem, já entre. Vou chamar ele aqui pelo Insta aqui. Só um instante. Pode continuar a live, galera. Ele tá assistindo a live com a gente aqui, ele tá nos bastidores. Já vi aqui que ele tá assistindo, daqui a pouco ele entra. Vai ser legal, né? Realmente, o Marcelo tocou nesse ponto interessante da história da Era de Ouro, né, da Crefisa. E, assim, tem que ser cauteloso, né? Vamos ser cautelosos. Do jeitinho que o Palmeiras está seguindo, não é cauteloso? Então segue cauteloso que tá dando certo. Nosso convidado já tá entrando, tá carregando a tela. Para quem não sabe, quem está entrando agora é o zagueiro Nem, que jogou no Palmeiras entre 2004 e 2008. Teve uma passagem brilhante no Gama, se não me engano, lá no Distrito Federal. Lá ganhou tudo, veio para o Palmeiras, teve passagem pelo Bahia e outros times em sua carreira. E vou esperar ele chegar para a gente tocar nesses assuntos, porque não está ainda tão visível. Deixa eu subir ali também. Ainda não está visível a imagem do NEM. Então, vamos aguardar para poder iniciar a entrevista e contar essa história, né? Foi um período difícil do Palmeiras, mas o NEM era um cara que transmitia aquela segurança para a defesa do Palmeiras, naquele momento muito difícil que o Palmeiras viveu. Foi um período, Estão me ouvindo? quer dizer, até quase um livro da nossa história, visto. Olha lá, o NEM ainda não está visível para a gente, Aline. Está vendo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo, NEM. Ouvindo sim. Você nos ouve bem, NEM? Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Talvez seja algum ajuste com a câmera. Ela está posicionada na lente da frente? Se for tem que ser pelo celular, eu não sei se ele tá pelo notebook. Celular, pelo celular. Celular. Eu acho que pelo note Tá não vendo? dá nem para aceitar convite, viu, Dani? Nem chega. Ok. Deixa eu tentar aqui. Peraí, só um momento, deixa eu tentar aqui, Diogo. Vou desligar aqui e ligar Fica à de novo. vontade. Nós vamos discorrendo sobre algumas coisas do Palmeiras e você posicionando, caso você não consiga, se você pode entrar e sair novamente, que a gente vai ficar aqui no aguardo, porque hoje, além de ser uma entrevista, é uma homenagem a você e a gente está muito feliz em estar te recebendo. Fica tranquilo. Ele está com essas dificuldades técnicas, né, Daniel? Pode seguir. Essa tela aqui, eles não estão me vendo. Enquanto o NEM vai tentando aí a conexão, né? A gente vai falando aí mais sobre o Palmeiras, sobre esse momento. Queria até puxar, enquanto o NEM não está por aqui, sobre a entrevista do Abel no Roda Viva. Eu acho que, mais do que falar para a torcida do Palmeiras, foi legal para os outros torcedores e para a mídia conhecer o ser humano Abel Ferreira. O ser humano Abel Ferreira... Muitas pessoas que eu conheço falaram, caramba, eu não sabia que ele tinha esse tipo de postura mais educada, mais tranquila em programas de debate. Muita gente ficou até assustada de maneira positiva.
Muita gente que eu conheço, que não torce pro Palmeiras, viu pedaços, viu trechos, né? Claro que quem não é palmeirense não assistiu a entrevista inteira, ou quem não tem nada a ver com o assunto viu recortes de internet. Mas o que assistiram, entenderam por que que o Abel faz tanto sucesso no Palmeiras e por que o Palmeiras está tão longe, né? Eu acho que a frase que mais foi emblemática para mim da entrevista inteira dele foi quando ele fala que o jeito que ele joga é um estilo pessoal dele, é um jeito de como ele enxerga a vida. E não é só mais um esquema tático. Ele fala que a família dele tá longe e que os jogadores são a família dele. Eu acho que isso, para mim, foi o mais emblemático. Mas deu certo bem na hora que eu finalizei. Tá ouvindo? Tá vendo agora? Agora Tá sim. perfeito agora, Nen. Agora tá perfeito. Estávamos até aqui tensos de que isso não se solucionava e muito feliz de estar aqui recebendo, né? Para quem não conhece, e eu duvido que o torcedor palmeirense não o conheça, talvez os mais jovens não tenham oportunidade de ver o seu bom futebol. Esse aqui é o Francisco de Assis dos Santos, famoso NEM, né? Ganhou tudo lá no Distrito Federal e veio, na época, o Palmeiras num momento muito difícil, né, NEM? O Palmeiras vivia uma fase difícil. Você nem chegou a ser naquele momento como titular, mas de repente chegou para ficar, se estabeleceu ali na nossa zaga. E confesso, NEM, nesse momento difícil, eu falei para você um dia desses, a gente vem se falando há algum tempo lá pelo Instagram, fazia umas semanas que a gente não se falava, mas eu falava para você o seguinte, que nesse período você era ídolo do torcedor órfão, porque a gente não tinha referência. A gente tinha tanta. O Palmeiras era tão inseguro em algumas posições que a gente não tinha referência. Quando você chegou com o seu cartel lá de, se não me engano, 3 ou 4 vezes campeão no Distrito Federal, chegou trazendo uma grande esperança para o Palmeiras, visto aquele momento que a gente vivia. Nem, esse é meu boa noite. E eu queria que você se apresentasse para o torcedor que não nos conhece. E aí vou passar a bola para a Aline, para o Daniel. Eu só fiz uma apresentação aqui breve, mas a gente quer ouvir você. Fica à vontade, o espaço é seu. Muita honra, muito orgulho de estar te recebendo aqui. Ô, meu amigo, boa noite aí. Obrigado pelo convite. Um abraço para a Aline, para o Daniel aí. Uma satisfação imensa aí, ainda mais com a nação aí palmeirense. Fico feliz, desculpa aí a demora aí, estava meio ansioso aqui já. Eu falei, caramba, não é possível que eu não vou conseguir. Mas deu certo. Faz parte. Feliz. Feliz de estar participando com vocês aí. Espero que seja um programa bem bacana aí, que todos os palmeirenses possam acompanhar e prestigiar bastante aí esse programa de vocês, que é top, que eu estou sempre acompanhando. Daniel, quer iniciar? Como é que você quer fazer? Fique à vontade. Claro, eu tenho uma curiosidade muito grande para perguntar para o Ney. Primeiro, obrigado, Ney. Boa noite, bem-vindo. Vai ser legal bater esse papo com você. Eu queria muito saber o que passou na sua cabeça lá atrás, nem tanto tempo assim, quando você recebeu a proposta para jogar no Palmeiras. Eu queria saber qual foi a primeira coisa que você pensou, se você acreditou. É sério mesmo, o Palmeiras? Como que foi desde a abordagem que não sei se foi um empresário, eu não sei como a informação chegou para você. Eu queria que você contasse essa história para a gente de como que foi o contato do Palmeiras com você e o seu primeiro dia para jogar no Verdão. Pergunta boa. Todos lembram que o Jair Pisserni foi treinador do Palmeiras, né, em 2004, e eu tinha trabalhado com ele aqui no Gama, antes, em 2000. E aí ele que me deu a primeira chance, assim, como no profissional, né, do Gama, né, eu era dos juniores, ele acabou me dando uma oportunidade, e aí gostou do meu futebol e me permaneceu na equipe. E o meu primeiro jogo foi até contra o nosso maior rival, né? Foi contra o Corinthians, né? De Marcelinho, Vampeta, Dida. Foi a minha estreia no profissional. E aí com isso, depois ele saiu, eu fiquei alguns anos no Gama. E aí ele tentou me levar para o Guarani, tentou me levar para o São Caetano. E em 2003, tinha alguma proposta dele ir para o Palmeiras, né? Que o Palmeiras estava disputando a segunda divisão. E aí ele fez esse convite com o Gama, fez o contrato e tudo. Só que aí o Gama não deixou eu ir em 2003. Só queria me liberar em 2004. E aí eu já tinha feito pré-contrato. Então foi um ano assim de muita ansiedade, cara. Um ano que eu falei, cara, chega logo, acaba esse ano logo que eu quero ir pro Palmeiras. Mas ao mesmo tempo assim, viajando. Eu falei, pô, será que é eu mesmo, cara? Pô, um time grande, um time que eu sempre imaginei estar jogando. E aí um ano depois eu
teve a proposta do Grêmio, né? Do Grêmio e do Internacional, né? Mas aí com meus pais, a gente acabou decidindo pelo Palmeiras, né? Ainda mais pelo Jair Pisserni, pelo Marcinho Guerreiro, alguns jogadores que eu já tinha trabalhado, né, aqui no Gama. Então, acho que foi bem bacana, cara. Feliz demais. Foi um ano, assim, bem angustiante, né? Angustiante para mim, que tinha aquela expectativa de poder estar jogando no grande centro, no grande clube. Então, eu fiquei feliz, cara. Foi um ano, assim, muito intenso para mim, mas deu tudo certo. E o primeiro jogo contra o Corinthians, como que foi o jogo? E nós acabamos perdendo, né? Querendo, o Corinthians tinha um grande time, nós estávamos acabando de subir para a primeira divisão, então aquilo ali para a equipe do Gama era tudo novo, né? A gente entrou, parece que estava assistindo os caras jogar no começo do jogo, mas foi uma experiência muito boa, cara. Foi uma experiência bacana. Depois deu para jogar muito bem o campeonato e aí acabei me destacando, né? Então foi muito bom. Felizmente perdemos por hoje meu rival, né? Mas foi um ano bem bacana, assim, para mim profissionalmente foi bem bacana. Olha que legal, que curiosidade, eu não sabia esse dado sobre o início da sua carreira. E você hoje, você tem contato com muita gente de dentro do clube que está hoje no Palmeiras, mesmo depois desse tempo? Você tem contato com alguém por lá? Sempre troca uma mensagem? Ou o seu contato é mais com quem já saiu? Não, sempre conversa com alguns, né? Alguns jogadores, a gente por mensagem, a gente manda parabéns, dá uma boa sorte pro jogo, né? Eu sou mais na minha, cara, não procuro muito tá conversando com o pessoal. Hoje o pessoal lá tem uma amizade bacana com o pessoal, sempre me convidam para me convidaram para conhecer o Allianz pouco tempo atrás, juntamente com o Fábio Bola. Então eu sempre estou conversando com o pessoal, mas não tem aquele contato assim, né? Mas é de longe mesmo, mandando boa sorte, a gente sempre troca umas ideias, mas é bem bacana. Mas sempre eu estou acompanhando, cara, não tem como. O Palmeiras hoje está no sangue, não tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você viveu uma época difícil para o Palmeiras, como você falou, você foi contratado logo depois que o time subiu da segunda divisão. Você hoje assistindo os jogos do Palmeiras, como palmeirense que é, brilha no olho ver o time, tudo que ele cresceu nesses últimos anos? Cara, eu cheguei meio desacreditado, a gente sabe disso, né? Para um jogador que vinha de uma equipe teoricamente pequena, que era o Gama, né? Pela história do Palmeiras, a torcida exige, com certeza, querem jogadores de expressão, jogadores que cheguem e vestem a camisa de verdade. Então eu era uma incógnita, né? Eu era uma expectativa, né? Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom para mim. Fiquei feliz demais, né? E hoje eu vendo a diferença que é do Palmeiras, o clube, né? Hoje bem estruturado. Fico muito feliz. Não me arrependo do momento que eu tive no Palmeiras. Era como todo mundo fala, né, comigo, sempre manda uma mensagem para mim, você jogou no tempo das vacas magras, né? Mas foi um ano bacana, era o meu momento, né? Era a minha chance de poder tá brilhando no Palmeiras. Mas hoje eu fico muito feliz pela estrutura, cara, pela estrutura que o Palmeiras tem hoje, pelo time que tem, né? Porque já tinha uma torcida muito boa, o patrimônio que é a torcida, a gente sabe disso. Sim. E hoje eu fico feliz pela estrutura e nada melhor que com essa estrutura veio títulos, né? Porque tem muitos times que tem uma estrutura bacana e os títulos não vêm. E o Palmeiras não. O Palmeiras se completou com os títulos e a estrutura. Então a gente fica feliz. Fico muito feliz mesmo tá vivendo. Hoje eu sou torcedor. Hoje eu sou torcedor e tá vendo o Palmeiras feliz, torcedores felizes. Então eu acho que isso é gratificante, cara. Então eu acho que tem um pouquinho do meu pedaço, de um pedaço meu na história lá atrás. A gente tentou fazer sempre o melhor. Não teve muitos títulos, mas teve entrega, né? Teve entrega. Então isso que me fortalece e me deixa muito feliz. Tá ótimo. Aline e Marcelo, querem fazer alguma pergunta? Deixa a Aline falar, eu vou explorar bastante o NEM na hora que a Aline falar e eu também vou poder não cortar ela nos pensamentos dela. Segue aí, Aline, a bola é sua. Boa noite, Nem. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vi você lá assistindo nossa live esses dias. Fiquei assim, imensamente feliz de você ter aceitado o convite. Uma pessoa super acessível, super humilde, assim, obrigada de verdade. É uma grande honra estar falando com você.
E a primeira pergunta que eu tenho, desde o começo, assim, você sentiu essa rivalidade com o Corinthians? Você comentou aí do seu primeiro jogo contra o Corinthians, a gente estava até comentando aqui antes da live, né, começar, sobre o gol que você marcou, que rebaixou o Corinthians, né? Momento histórico, eu queria saber de você o que você sentiu, se a rivalidade, se você sentiu a rivalidade que a gente sente, né, aquela coisa assim, a flor da pele, como que é para você hoje ainda, né? Ter tido esse marco histórico, porque, cara, realmente é incrível, né? Verdade, Aline, obrigado pelo convite também, né? É uma honra estar participando. Pois é, né? Você vê, meu primeiro jogo como profissional, assim, em primeira divisão, foi contra o Corinthians, e depois acabei indo para o Palmeiras, que é o maior, que tem como maior rival a equipe do Corinthians, né? E minha estreia contra o Corinthians e Palmeiras, a gente venceu de 4-0, né? Aquela super jogo lá do Munhoz, do Pedrinho e do Wagner Love. Fizemos um bom jogo. Então, e eu já tinha isso na mente, né? Eu sabia que era uma rivalidade, a gente sempre torcia aqui de longe, né? Aqui não passava muito jogos do Campeonato Paulista, que é mais Rio de Janeiro, Brasília, passa muito o time do Rio. Então a gente não acompanhava a fundo, né, Palmeiras, mas sempre sabia da rivalidade que tinha. Né? E depois você estando lá, participando do Manto Verde contra o rival, aí não tem preço. Ainda mais você fazendo um gol para poder rebaixar o adversário, isso aí não tem preço. E hoje parece que a minha rivalidade com eles é bem maior depois que eu parei. Né? Porque eu, às vezes, com certeza, que o pessoal entra nas redes sociais, entra no nosso direct, começa a falar e começa a xingar aquela coisa, você fez aquele gol, você não sei o que, aquela coisa toda. E aí é bem bacana, cara. Então, sinal que eles ficaram preocupados. Né? E é bem bacana, cara. É bem bacana assim, porque a gente sabe que a gente pôde fazer alguma coisa pelo nosso Palmeiras. E os palmeirenses também sempre agradecem pelo gol que eu fiz. Então, acho que foi um marco muito importante assim, na minha carreira como profissional. Vou só perguntar um negócio para ele, disso daí, para não perder a bola. Isso acaba sendo mais um peso ou um orgulho? Porque tem esses dois lados, que nem você falou, né, Ney? Tem o fato de você, do torcedor, se sentir empoderado por você ser o cara que fez o gol, o palmeirense, e odiado pelos corintianos por ter sido você a rebaixá-los. Como é que é isso? Isso é mais positivo para você ou negativo? Como é que isso é na sua cabeça hoje? Cara, é orgulhoso, eu me sinto orgulhoso demais, cara. Muito orgulhoso, muito. Porque hoje, tipo, se eu represento, querendo ou não, apesar de ter parado, hoje eu represento o Palmeiras, né? Então, se eles estão preocupados até hoje, é porque eu fiz alguma coisa em prol ao nosso clube, né? Então eu fico muito feliz e muito orgulhoso, cara. Olha onde vai o nível de rancor de um torcedor, meu. Os caras foram puxar ele segue lá o Felipão à risca, 15 né? anos atrás. Os torcedores foram encher o saco do Ney Verdade. por causa de uma coisa de 15 anos atrás. Olha o nível de rancor, cara. E olha que nem foi o jogo da rodada 38, né? Meu Deus do céu. Então, imagine só, Ney. Os torcedores do Corinthians devem estar mandando direct para todo mundo que foi responsável por gol no time dele naquela época. Tá ferrado, gente. Verdade. A velha guarda tá lascada, viu? Meu Deus do céu. O 4-0, o 5-0 também, né? Esse jogo dos 4-0 foram 3 gols do Wagner Love, se eu não me engano? Foi isso ou não? Mas eu acho que, agora eu não me recordo, mas acho que foi 3 dele e um do Munhoz. Foi, né? Isso mesmo. Wagner Love era a promessa naquela época, lá voava. Eu lembro que tem um familiar meu aqui que é corintiano e ele falava assim, porra, esse Valdson de novo vai pegar a bola e vai perder. Aí, pô, eu lembro como se fosse hoje o contra-ataque do Palmeiras e o Wagner Love fazendo o gol cruzado de perna direita, no cruzamento da direita, nesse jogo aí dos 4-0. Foi no Morumbi, não foi? Eu lembro desse jogo. Foi no Morumbi. Pronto, isso mesmo. Eu lembrei agora, a memória reativou. Lembrei na hora. Esse dia, eu vou te falar que esse dia eu nem dormi, cara, assim, foi a noite todinha imaginando alguma coisa do jogo. Falei, eu tenho que fazer um gol, tenho que marcar esses caras, eu tenho que defender, porque é o primeiro clássico meu, a torcida tá me vendo. Então você fica ansioso, né? E eu acabei não dormindo, cara. Acabei dormindo de manhã. Tomei meu café e dormi até meio-dia. Aí ainda foi que eu dei uma relaxada. Mas durante a noite, cara, a preocupação, porque era o meu primeiro clássico, né? Uhum. Então a gente, como se diz, né? A gente podia fazer feio, né? Então deu super certo, foi muito bom, cara. Foi bem bacana. E a resenha pós-jogo? Na hora, Aline, isso mesmo. É isso mesmo. Queria saber o pós-jogo, como é que foi
a conversa com o time depois. Vocês saíram para Exato. comemorar. O que o treinador falou no banco depois do jogo? Porque, pô, meteu 4-0, até o presidente desceu lá para comemorar com vocês, né? Ah, depois do jogo ali, a gente só faltou quebrar aquele vestiário do Morumbi, cara. Batendo nas coisas, gritando, aí chupa gambá, aquela coisa toda, porque é rivalidade, cara. Rivalidade ali, não tinha as redes sociais que tinha hoje, todo mundo tira foto ali no vestiário, como tiram hoje, mas se tivesse naquela época, então ia ter muitos, né, vídeos hoje, até hoje. Isso. Foi bem bacana, cara. Aquele dia lá foi ainda inesquecível. Gente, que delícia deve ser marcar gol em cima do Corinthians, né, cara? Nossa, gente, ai, como eu queria ter essa oportunidade um dia. Aline, você deixou a bola pingando. Eu ia voltar um pouco no tempo, que eu queria que o Ney falasse um pouco da... A gente está nesse clima de Palmeiras e Corinthians, isso é maravilhoso, né? Mas assim, eu queria que o Ney contasse pra gente como é que foi a infância dele, quando é que ele se decidiu por jogar bola, ele era zagueiro, ele era centroavante, o que ele pensava? Porque eu me lembro jogando bola, eu queria ser camisa 10, não sei o que lá. Zagueiro acaba sendo, no imaginário do garoto, uma última posição que você vai jogar. Mas eu imagino que pela sua estatura, você tem na faixa de 1,80, o pessoal foi se deslocando você para cá, para lá. Mas conta um pouco da sua história, da sua infância, da sua família. Tua família apoiou, não apoiou? Quem conheceu, Ney? Pois é, eu sou de Brasília, né? Sou natural de Brasília. A minha cidade chamada Braslândia, né? E no começo, eu só jogava na rua, só golzinho, aquela coisa toda. Eu não gostava de usar tênis, né? Então, por isso que eu não participava de futebol de campo. Eu não gostava porque tinha que usar tênis, aquela coisa toda, e eu não era acostumado, não gostava, né? Eu não gostava. E aí teve um rapaz que me viu jogando na rua, cara. Me viu jogando na rua e me convidou para um time amador, né? E eu falei porque eu não queria ir, porque eu não gostava de usar tênis, chuteira, né? E ele falou, não, você pode jogar de tênis. Então eu fui, só que eu não me adaptei, cara. Não me adaptei, não gostava e parei. Aí depois esse cara insistiu de novo, e aí eu acabei indo lá, eles me deram um tênis, eu acabei gostando, aí fui acostumando, depois fui começando a usar chuteira, aquela coisa toda. Você tinha mais ou menos quantos anos, Ney? Eu tinha de 15 anos a 16 anos. De 15 para 16 anos. De infanto já, infantil, né? Isso, era. E aí surgiu um time profissional da minha cidade, chamado Braslândia, né? Um rapaz me viu jogando no amador e me convidou, né? E eu insisti, eu falei que não queria, tinha aquele pouquinho de medo, né? Porque era junior e profissional, aquela coisa toda. E aí tanta insistência do pessoal, dos meus amigos de rua, que falavam que eu jogava bem, né? O apoio principalmente da minha mãe, né? E acabei indo lá, fui aprovado, né? E com 6 meses, cara, eu já estava jogando nos juniores e já era titular e eu fazia muitos gols, cara. Porque só voltando um pouquinho no tempo amador, eu gostava de jogar, eu era centroavante. Eu gostava de jogar centroavante. Falei, fazer gol, aquela coisa toda, porque aqui em Brasília passa muito jogo carioca. Hoje não, hoje já passa canal aberto, então passa muito jogo. Então naquela época passava muito time do Rio, né? E meu pai é flamenguista, né? Então eu via sempre o Zico, e eu queria ser igual ele. Então, e o Zico fazia muito gol, então eu quero ser o Zico, aquela coisa toda. Mas é que na verdade o pessoal vê, esse talento todo você não tem não, você vai voltar lá para trás. Aí acabei voltando. O rapaz me colocou de zagueiro, o pessoal acabou gostando e acabei ficando, cara. Aí fui profissional. E aí eu tinha essa facilidade de fazer muito gol de cabeça, cara. Aí do Palmeiras foi assim, porque eu lembro. Eu lembro de gol seu no Parque Antártica, eu assistindo, e você era sempre uma esperança de gol em escanteio, cruzamento. Teve até o Lúcio jogou aí no Palmeiras, o Lúcio zagueiro, né? Eu fiz até dupla de zaga com ele na seleção de Brasília, né? E depois ele estourou primeiro, foi pro Internacional. Então foi muito rápido assim para mim, cara. Foi muito rápido. E depois, quando eu fui pro Gama, né? Não tinha dinheiro de passagem, aquela coisa toda. E eu sempre fui na minha, então minha mãe que me ajudou bastante, cara. Que ela que pedia
pedia dinheiro da passagem para mim, né? Se Ela fosse sempre depender te de mim, eu não apoiou, seria Ney? jogador. Sua mãe sempre te Minha apoiou, mãe sempre teve incentivo? sempre era, como se diz, a chamada boleirona, né? Onde eu tava, ela tava junto, cara. Minha mãe Muito bom, sempre, muito bom. sempre me apoiou, é um orgulho que eu tenho, né? Hoje feliz demais, hoje estou perto dela, né? Então foi sempre, cara. Arrumava a chuteira para mim, a chuteira rasgou, ela dava um jeito, eu não sei da onde, ela dava um jeito, comprava para pagar depois, aquela coisa toda, mas sempre ela me deixava confortável, me deixava tranquilo para me jogar. E depois a gente conseguiu fazer um campeonato bom, e aí conseguiu ver o primeiro pagamento, aquela coisa toda, então as coisas foram melhorando assim. Então eu fiquei muito feliz, cara. Feliz demais. Foram 5 anos no Gama, né? Sou dos zagueiros que mais fez gol na história do clube, né? Então a gente fica muito feliz, cara. Foram 5 títulos, né? Campeão da Série B, então foi bem bacana. Isso alavancou melhor a minha carreira. Eu tenho uma pergunta aqui pro Ney. Ney, estavam até comentando aqui na live, aqui, algumas pessoas colocando embaixo, dizendo grande Ney fez dupla com o zagueiro Daniel do Palmeiras. Eu queria saber se você lembra do gol sem querer do Daniel de escanteio no Parque Antártica. Esse gol para mim é muito memorável. A minha infância eu me lembro desse gol. Quando me perguntam o que é um gol sem querer, eu me lembro do cruzamento que ele tomou um susto, a bola bateu na cabeça dele e foi morrer no ângulo. Eu acho que foi Daniel Frasson, né? eu não lembro se era Frasson, eu lembrava só do Daniel. Ele fez dupla com o Ney um período, se eu não estou enganado. Você lembra desse gol, Ney? Se for eu não recordo, cara. Não sei se eu. Que eu cheguei em 2004, né? Ele já tava. Que ele veio do São Caetano, né? Esse Daniel que você fala, é né? esse mesmo, é esse mesmo. Ele já tava. Isso. E ele fazia muito gol. E aí eu não sei se foi nessa época que eu tava, né? Mas é um cara do bem, um cara que me ensinou bastante, cara. Era um cara assim que eu via o posicionamento dele, cabeceio, era impressionante. Então eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito. Eu lembro. Mas esse gol eu não lembro, não. Ele fazia muito gol. Nossa, esse gol aí eu lembro porque tinha um amigo meu que ele era sócio do Palmeiras e ele conseguia entrar, pegar autógrafo de todo mundo. E no outro dia ele foi jogar bola comigo com um boné assinado pelo Daniel. E o Daniel não era muito popular na torcida do Palmeiras. E no começo ele não era tão popular assim. E aí, quando ele pediu pro Daniel assinar o boné dele, o Daniel falou: pô, nunca fiz isso, cara. E ele era menino, aí ele falou, mas assina pra mim. Aí ele pegou o boné dele, meteu um D e uma exclamação. Aí o menino perguntou, mas por que um D e uma exclamação? Ele falou, não, pra você entender que foi no susto, igual o meu gol. uma história fantástica. Pô, legal, o cara, se fosse nos dias de hoje isso, ele era o novo Luva de Pedreiro, né? O meme que viraliza aí no mundo ia todo. repercutir bastante. Nossa, eu tenho que achar esse meu amigo para ele contar essa história, para achar o Daniel, para fazer esse encontro acontecer de novo. Eu queria saber também, né? Você estava falando da sua rivalidade, né? Você falou do jogo contra o Corinthians. Eu queria saber, na época que você estava no Palmeiras, com quem que a rivalidade era mais forte? Se era com São Paulo, com Santos, com Corinthians ou com outro time no Brasil? E, se possível, conta pra gente alguma conversa de pré-eleição de treinador em um clássico que você até hoje lembra, ou então na época você ficou ligado, que você levou para o resto da vida. Alguma pré-eleição inesquecível e a rivalidade com um desses três, qual que era mais forte? Corinthians, tinha como. Teve uma época também que teve o São Paulo ali, mas quando era Corinthians, cara, era diferente. Era diferente demais. Então a gente, parece que, como se diz, a gente vivia. Daqui era uma semana, a gente já estava vivendo aquele jogo, porque com o Corinthians é diferente. A gente falou, gente, às vezes a gente não estava bem no campeonato, não estamos bem no campeonato, mas se a gente ganhar esse jogo aqui, a torcida vai dar uma acalmada, vai dar uma tranquilizada, né? Então, o Corinthians era diferente, cara. O Corinthians é diferente. Então, na concentração, era toda hora. Reunião. Pô, a gente cansava, velho. Chega a encher o saco. Toda hora tinha reunião, porque quando era o Corinthians, você não quer perder, cara. E isso era a mesma coisa do outro lado, né? Então, a gente não pode perder pros caras, vamos chegar nos caras, tem que marcar o time com o ponto forte desses caras é isso aqui, tem que entrar com sangue nos olhos. Então, era muito bom, cara. E dentro de campo, o Marcão, né? O Marcão. Você tinha amizade com o pessoal do outro lado ou era inimigos dentro de campo e até fora também? Não, tinha amizade sim, mas chegava lá dentro cara. Chegava lá dentro, não tinha como não. Uma vez eu discuti até com um cara, Finazzi, cara. Finazzi eu joguei com ele no Gama. Eu joguei com o Finazzi no Gama. Fazia gol no Corinthians, o Finazzi. Pois amigão mesmo assim, de a gente estar conversando até hoje,
Mas chegou lá dentro lá, cara, ele defendendo o dele é o meu. Então não tem como. E depois do jogo, se quiser falar comigo, tudo bem. A mesma coisa se eu quiser falar com ele, beleza. Mas lá dentro lá, velho, é um defendendo as cores do seu time, né? Porque é muita rivalidade, cara. Às vezes o torcedor sabe disso, mas aí você tá lá dentro lá é diferente, cara. Porque você tem que apresentar você, a sua família, a entidade e o nosso patrimônio, né? Que é o torcedor. Então é coisa muito assim diferente, cara. É surreal, é surreal. Dentro dessa curiosidade de torcedor, usando a mesma linha de raciocínio do Daniel, tinha muita igrejinha dentro do Palmeiras, grupinho, etc. Assim, um não se dá com o outro. Porque assim, a gente ouve muito aqui de fora, fica nessa questão, às vezes no campo da superstição, mas a gente sabe, eu joguei bola também, eu sei que um não se dá com o outro. Isso acontecia muito dentro do Palmeiras, né? Naquela época, sim, cara. Tipo assim, se eu falar que não, eu tô mentindo, né? Então tinha muito, cara. Eu não vou. Teve uma vez com um treinador, a gente tava aquecendo, ia ser um clássico, não contra o Corinthians, ia ser contra o São Paulo. E aí eu tava aquecendo e ele chegou em mim, me chamou. Ele chamou, Negrão, vem cá, Negrão. Aí eu, sim, professor, tudo bem, beleza? Ele é o seguinte, tô querendo saber quem é que tá querendo me derrubar aí. Eu falei, rapaz, não sei não. Não sei quem é não. Porque ele tinha confiança, né? Eu tinha trabalhado com ele já em outras equipes. E eu falei, professor, não sei não. Só que eu sabia, né? Todo time sabe, todo time tem aqueles caras que ficam mais junto, mais intimidade. Aquela vez o cara daquele grupinho dele não tá jogando. Então tem essas coisas todas, né? Mas eu falei que não sabia, também não falei nada. Não falei com ninguém se era A ou B. Morreu, só Mas ficou pra mim até sabia, hoje. né? Mas eu sabia. Mas tem sim. Se eu falar que não tem, eu tô mentindo. Tinha sim. Antes de eu passar a bola para a Aline aqui, eu queria saber uma coisa. Como é que foi trabalhar com o Caio Júnior? É a pergunta de um dos nossos espectadores aqui, falecido Caio Júnior, que também trouxe o Valdívia, tal. E dentro dessa linha, são duas perguntas. Como é que foi a introdução do Valdívia? Porque eu lembro muito bem que ele era reserva e aos poucos foi sendo introduzido. E ele veio com aquele, entre aspas, glamour de ser o mago. E no começo ele não foi tão bem assim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do Caio Júnior e depois dessa entrada do Valdívia. Aí eu vou passar a bola para a Aline, que eu roubei a vez dela. Primeiro eu vou falar do saudoso aí, Caio Júnior, né? Privilégio de trabalhar com ele, um cara super inteligente. Né? Um cara tava, como se diz, igual se fala, além do seu tempo, né? O cara já pensava futebol lá na frente. Um cara muito inteligente. Né? Então, um cara que me ajudou bastante, me deu muitos conselhos, muito negócio de posicionamento. E um cara acima, assim, acima da média. Eu cheguei, depois eu fiquei machucado, né? E ele falou, espera, na hora, no momento certo você vai jogar, você vai entrar. Então foi um cara assim que ajudou, um cara de grupo, o cara fazia muita dinâmica de grupo assim, para reunir o elenco. Às vezes tinha jogador que não vinha jogando, e ele, não, daqui a pouco é sua vez. Então era bem bacana. Teve até uma história bem bacana. Foi jogar no Parque Antártica. Foi jogar no Parque Antártica. E no Parque Antártica, um campo, querendo ou não, ele é pequeno. Era, né? O antigo Parque Antártica era pequeno. E o Palmeiras, torcida, clube, nunca teve essa coisa de 3 zagueiros, né? Era mais o São Paulo, né? E aí nesse dia ia jogar eu, o Dininho e o Gustavo, né? E aí ele chamou a gente no quarto, nós 3, e aí falou, gente, ó, e tava uma pressão em cima do Palmeiras, nós vinha de derrota. Ele falou o seguinte, cara, a torcida tá cobrando, aquela coisa toda, porque eu tô jogando com 3 zagueiros, e o Palmeiras não tem isso no DNA, o Palmeiras é 2 zagueiros. E aí eu tenho que tirar alguém, né? E eu, na época, eu era até o capitão do time. Eu falei, professor, seguinte, eu quero jogar. Se eu vai tirar alguém, não sei quem, mas eu quero jogar. Aí, não, eu sei disso. Eu falei, não, tô dando a minha opinião. Se o senhor vai me tirar ou não, é outra coisa, é outra situação. E o Dininho falou a mesma coisa. E o Dininho, não, tô vindo do Japão, eu quero jogar, eu vim de fora, aquela coisa toda, aquela pressão toda. E o Gustavo, a mesma coisa, né? O Gustavo, não, era para mim ter ido pro Schalke 04, o senhor me chamou, também com o senhor no Paraná Clube. E aí ele ficou nessa encruzilhada, né? Ele falou, não, então eu vou pensar. Aí nós ficamos naquela expectativa, que o jogo era à noite. Falei, rapaz, ele vai tirar alguém, vai tirar alguém, vai tirar. Aí chegou a noite lá, ele acabou colocando nós 3 mesmo, colocou os 3 zagueiros. E aí, com 15 minutos,
o Dinil tomou o cartão, né? Tomou o cartão amarelo e nós tomamos um gol, né? Tomamos um gol lá, acho que do Jorge Wagner. Aí só foi a deixa, né, velho? Só foi a deixa do tirador. E daqui a pouco a plaquinha subiu. A plaquinha do início subiu e ele acabou tirando um dos zagueiros. Aí depois, na sequência do campeonato, foi 2 zagueiros, né? Aí ficou eu e Gustavo. Aí depois eu saí, tomei cartão, o Dinil voltou, eu saí, tive que esperar. Então eu fico nesse balanço aí, nessa rodagem, né? E depois acabou chegando o David Braz também. Então quem machucasse, tomava cartão, ele ia tirando. Mas ele foi sempre um cara coerente, um cara sincero. Falou, ó, agora chegou a vez de tal jogador. Você vai ter que esperar. Então foi um cara assim que... Então nada a reclamar do cara, um cara sempre super humano, né? Então foi bem bacana. E falando do Valdívia, quando ele chegou, aquela expectativa toda dele, né? Que é o mago, vai fazer a diferença. Então ele demorou um pouco para deslanchar e ver aquela pressão. Pô, o Palmeiras gastou muito dinheiro nesse cara, o Palmeiras gastou e ele não vinha jogando. Né? Ele não vinha jogando. Só que a gente via o talento dele nos treinos, né? Falei, rapaz, esse cara não é possível, cara, que é só de jogo, só no treino, não é possível, cara. Então a gente via, né? A gente comentava, a gente conversa, não tem como. E também adaptação para ele, mas depois que o homem entrou no ritmo, caramba, esse cara aí foi um dos melhores meia que eu joguei, cara. Um cara super inteligente, um cara que fazia diferente. Muito, muito bom, cara, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, na dele, cara, ele não era de falar muito, não. Ele só era de jogar, cara. Então ele jogava muito. Tinha aquela coisa, o Valdívia era da noite, era aquela coisa toda, né? Saía, pra mim também não faz diferença, pra mim. O negócio era ele me ajudar dentro do campo. Então ele me ajudava dentro do campo, tá tranquilo. Contigo, Ale. Bacana. Eu tô vendo que muita gente tá comentando aqui, muita gente tem um grande carinho com você, né, por você ter passado pelo Bahia e tudo mais. Mas pegando esse gancho de questão de ter trabalhado com o técnico, eu queria saber qual a sua opinião hoje sobre o técnico Abel Ferreira. Se você gostaria de lá atrás ter trabalhado com ele, o que você acha, né, da visão que ele tem de jogo, da visão tática dele, e como você acha que você lidaria com isso, né, trabalhando em campo com o Abel. E, para completar, se você tem um jogador preferido dessa temporada. Cara, depois eu vou responder assim. Sobre o Abel, cara super inteligente, um cara que conquistou todos nós, né? Não tem jeito. Um cara que tá nos corações de todos os palmeirenses. E eu fico triste por muitas pessoas querer criticar o cara, falar sobre isso e aquilo. O cara tá fazendo porque é de fora, porque é estrangeiro. Cara, se for para ser estrangeiro, para chegar no nosso país e fazer coisas legais, coisas boas, não estou falando porque ele veio para o Palmeiras, não. Tipo, o Jorge Jesus foi no Flamengo, teve outros treinadores que foram para outros clubes, fizeram bons trabalhos. Né? E agora, porque o Abel vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras, vão reclamar? Né? Então, eu não consigo entender essas pessoas. Né? É lamentável, é lamentável. E é um cara que eu queria ter trabalhado. É um cara inteligente, um cara que deve ter uma gestão de grupo assim, muito boa, cara. Eu gosto muito, eu amo isso, sobre gestão assim, de grupo, né? Tá unindo o grupo, conversando, entrando na mente do jogador, um trabalho tático, né? Então eu gosto muito assim do treinador. Então eu vejo muito ele assim, um cara que eu admiro bastante, né? Espero um dia estar podendo acompanhar o treinamento dele. Né? Em breve eu vou estar em São Paulo aí, a gente poder participar um pouquinho lá para ver como é que é, porque você vendo de perto é bem melhor, né? Você vê a diferença do cara, o carisma que o cara tem, né? E tá no coração, né, cara? O cara não ganha dos Libertadores à toa, o cara não é qualquer um. Então tem que respeitar o cara. Tem que respeitar. E é um cara que tem meu respeito total, não só meu, como toda a nação palmeirense. E um cara de hoje do elenco, assim, cara, que eu falo mais pela minha posição, pela posição. Então admiro muito o Gustavo Gomes, né? Um cara da minha posição, um cara que, caramba, é sensacional. O cara chegou ali desacreditado, quando chegou, vestiu a camisa, representa até hoje. E o outro é o Luan também. O Luan é um cara que eu vi jogar no Vasco, né? É um cara talentoso e depois veio Palmeiras, teve os seus altos e baixos, mas para mim é um zagueiro. Mas você acha que ele é injustiçado, Nen? Você acha que o Luan é injustiçado? Você acha ele bom tecnicamente? Eu, pessoalmente, gosto muito dele. Só acho ele instável em jogos decisivos. Eu não podia perder essa chance de perguntar, já que você colocou o Luan. Então, já aproveitando para te dar subsídio para falar. Isso.
Tipo assim, como se diz, né, no futebol, o cara é azarado, né? Nos momentos cruciais o cara Meu pai fala a mesma coisa. acabou Aquele cara falhando. no lugar errado, na hora Isso. errada. Mas para mim, cara, para mim ele é um grande zagueiro. Para mim ele é titular mesmo do Palmeiras, um cara que eu admiro pra caramba. E eu vou te falar, não é qualquer um, não é só da posição, não, é qualquer jogador não. Pela pressão que ele sofreu no clube, de muito tempo, torcida, tudo, né, falhando aquela coisa, e ele sempre perseverou, sempre foi atrás, buscou, trabalhou, e hoje ele se tornou esse zagueiro respeitado, né, com o clube aí. Então eu fico feliz, cara, feliz pela retomada dele, ele a volta por cima. Então é um cara que eu respeito pra caramba, queria ter, não tenho assim a intimidade de conversar com ele assim, mas eu queria parabenizar, cara, porque é um cara, deve ser um grande profissional, um cara que você nunca viu ele criticar torcedor. O torcedor sempre criticou o cara, falou tudo, e ele nunca, sempre respeitou. Então isso aí, você vê a índole do cara, o caráter da pessoa. E é por isso que ele merece tudo isso, todos os títulos que ele conquistou. Um cara que tem meu respeito também, ele e o Gustavo. Ainda mais da minha posição, né? Não tem como, né? Sim. Gosto bastante. Sim, obrigada. Pode falar, Marcela. Acho que o Daniel tem uma pergunta para fazer. Já abusei do meu espaço aqui. Eu tenho assim uma pergunta muito legal, saber o que ele acha sobre os jogadores da posição dele. Inclusive, eu queria saber duas perguntas do NEM. A primeira, qual foi o melhor companheiro de zaga que você teve na sua carreira? Pode ser em qualquer momento, em qualquer time, no Gama, no Bahia, no Palmeiras. E qual foi o atacante que mais te deu trabalho? Por onde você passava, o rapaz, você só dava no totó dele, só dava no calcanhar porque não dava para parar o homem. Cara, teve dos jogadores mais chatos, né, no futebol que a gente fala, chato. Foi o Nilmar, cara, o Nilmar, o Robinho, o Tevez, cara, foi um cara assim também que chato pra caramba. E o nosso ídolo, né, velho, o Edmundo, né? Joguei muitas vezes contra. Esse cara era diferente demais. Você tá doido. Esse cara, pra Desses mim, foi um todos, dos qual melhores. que você achou melhor? Desses todos, né? Você só falou de craque. Todos eles eram jogadores expoentes do seu tempo aí. Pra mim, o Edmundo. Pra mim, o Edmundo. Edmundo tá em outra prateleira. Ó. Tá em outro escalão. Em outro patamar. Mas o Nilmar, cara, deu muito trabalho. O Nilmar, o Tevez, né? Apesar de ser rival, mas foi um cara que deu muito trabalho. O Robinho também, né? Mas o Edmundo foi um cara assim, que deu muito trabalho. Um cara diferente mesmo. E companheiro de defesa que você mais gostou de jogar junto, zagueiro, pode não necessariamente ter jogado junto, mas pô, te ajudou bastante. Quem é que tá aí no seu coração que você sempre lembra do rapaz? Cara, tipo assim, no Palmeiras, cara, no Palmeiras eu gostava muito de jogar. Joguei com o Gamarra, né? Tem como. Esse cara aí também é acima da média, tá em outra prateleira, né? Joguei com o Leonardo Devani, um cara que me ensinou bastante, cara posicionamento, cara sensacional, né? Trabalhei com o Glauber, tive aqui no Gama aqui, eu joguei com o Gesso, o Emerson e o Jairo, os caras assim, fenomenal, velho. Então, teve muitos clubes, tive no Bahia, tive o Wagner, tive o Alisson. Então, lá no Atlético Mineiro, joguei com o Vinícius. Então, teve zagueiros assim que eu aprendi muito, cara. Eu aprendi bastante. Então, se fosse para selecionar assim, fica meio complicado. Mas não tem problema. Teve muito, tinha um cara que eu sonhava em ver assim, era o Juan, né? O Juan, o zagueiro do Flamengo, né? O cara assim, pela pessoa do cara, pelo caráter da pessoa, né? Um cara que eu conhecia assim, é um cara que eu admirava o futebol dele. Então tem bons zagueiros assim que a gente leva até hoje assim, é inspiração. Dos nomes que você falou, eu fiquei só com uma curiosidade. Como é que o Gamarra conseguia jogar tantos jogos sem fazer uma falta, sem tomar um amarelo? Porque era uma coisa difícil. Você é zagueiro, né, a imposição física, pegar um atacante na velocidade, né, eles são menores, mais ágeis. Aí eu fico curioso de saber como esse cara conseguia ficar por tanto tempo sem tomar um amarelo. E é atalho no campo, Ney? Me explica aí. Isso. Pô, você vê, até a gente mesmo, assim, nós zagueiros, nós às vezes conversava, às vezes quando ele não estava junto, nós falava, mas como é que esse Paraguai faz isso, cara?
como é que ele não faz falta? Ele chega toda hora, ele antecipa. Olha, a leitura de jogo dele é impressionante, cara. E a gente fala, e ele falou uma vez pra mim, falou, não, quando você chegar à minha idade, você já vai ter um percurso percorrido e tudo, você vai ver a diferença que é cortar atalho. Você vai ver a diferença que é. Às vezes hoje você é mais novo, você tem muita força, você quer chegar toda hora, mas daqui a pouco você vai ter um pouco mais de experiência, você vai saber o que eu estou falando. Então, realmente, depois que você passa o tempo, você vê que realmente o cara era impressionante. Toda a bola, você viu, o cara estava na frente, o cara não tinha uma estatura, mas sempre antecipava, era impressionante, cara. Um cara assim que me ajudou bastante. Meu primeiro jogo foi, pra você ver, né? Parece que a rivalidade corre mesmo. O primeiro jogo que eu joguei com ele foi contra o Corinthians. Você vê como é as coisas, né? A gente estava concentrado e eu estava no quarto sozinho, né? Tinham concentrado, foram 19 jogadores e aí me colocaram no quarto sozinho. Eu falei, poxa, tô com moral, hein? Pô, sozinho, quarto só pra mim, aquela coisa pro Palmeiras, aquela coisa toda. Só que eu não sabia que o Palmeiras tinha contratado ele, né? E aí chegou a noite, aí bateu na porta lá, quem abriu o homem. Falei, cara, eu tô sonhando, não é possível. Chegou, tudo bem, beleza? O cara entrou, falei, caramba, velho. Aí ele falou, eu já vou jogar amanhã. Falei, caramba, tal, beleza. Aí só, porque ele sempre jogou com a 4, né? Com a camisa número 4. E sempre jogou pelo lado esquerdo. E eu jogava com a 4 pelo lado esquerdo. Eu falei, Puta pronto, merda. tá aí, já era. Dancei. Deu ruim pra mim. Mas aí ele chegou e falou, ó, você só vai mudar o seu lado e a sua camisa. Você vai jogar do lado direito e vai jogar para 3, né? Eu falei, tá tranquilo, eu quero jogar, tá beleza. Então foi um cara assim bem bacana. E depois, pela manhã, ele chegou, me chamou, falou aí, você que tá mais tempo aqui no clube, como é que é o clube? Como é que é o adversário que a gente vai jogar? Quem é o atacante? Né? Que era, na época era até o Jô. Eu falei, não, o atacante deles é o Jô, joga assim e tal, ele é mais de corpo, contato, aquela coisa toda. Pô, então um cara desse, pela história que tem, Copa do Mundo, chegar e te perguntar isso, você vê que o cara é diferente. Ele não precisava perguntar isso para mim. Ele não precisava, eu tinha que perguntar para ele. E ele chegou nessa humildade toda, cara. Eu falei, caramba, esse cara é diferente. É um cara assim que é ator que ganhou tudo aí, é respeitado por onde passou. Bom, legal. Como está esse ato, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu queria saber como é que você vê aquele Palmeiras jogando no Parque Antártica, naquele estádio mais humilde. A gente era quase que um patinho feio ali. Primeiro pelo tamanho da torcida, que aí tinha o Corinthians. A gente era obrigado a jogar lá no Morumbi as finais. O São Paulo estava num momento financeiro espetacular, diversos títulos, vinha num momento, né, ganhando brasileiro, etc. E o Palmeiras vivendo um momento ruim. Você viveu todo aquele tempo, e aí você vê hoje, Palmeiras, eu falo sempre, hoje o Palmeiras é a maior instituição do futebol brasileiro. Porque a gente tem o Allianz Parque, todos os shows que aconteciam no Morumbi hoje acontecem no Parque Antártico, nós temos 2 centros de treinamento, está se construindo um novo hotel lá em Guarulhos, temos o maior patrocínio individual do Brasil. Hoje o elenco do Palmeiras é considerado o mais caro da América Latina, 180 milhões de euros. Se você juntar todas as coisas e volta lá no momento em que você jogou no Palmeiras, onde a gente passou por diversas dificuldades, você não pensa assim, puxa, podia ter acontecido um pouquinho antes de eu estar vivendo dentro desse espaço de tempo, porque é maravilhoso, cara. Eu tenho muito orgulho de toda a história do Palmeiras, mas assim, para mim foi emocionante a primeira vez que eu estive no Allianz Parque. Foi assim, uma coisa que mexeu comigo, fui com meu pai, com meu irmão, dei sorte de ter entrado ali no camarote, apesar de ter preferido ficar lá com a Mancha, no Gol Norte, onde eu vou sempre, e foi um momento único. Queria saber para você, como é que você vê hoje, né? Hoje o salário desses jogadores aí, absurdos, pegam jogadores de 1, 2 milhões de reais, e a realidade daquela época era diferente. Como é que você vê todos esses contrapontos e você pensar assim do Palmeiras? Saiu daquela condição muito difícil para essa condição hoje de protagonista. É verdade, isso me perguntam toda hora. O pessoal me pergunta direto. Tipo, a minha época, eu já vou falar, eu não me arrependo de nada. Né? Da época que eu joguei, como se diz, nas vacas magras, né? Pelo momento crítico, difícil, era muito briga política. Né? Na minha época era muita briga política. E eu vou te perguntar do Mustafa, se prepara, mas segue aí.
Isso. Não, tem uma história até bacana dele, vai ser bem bacana, tem uma história bacana. Aí, você vê, né, teve a Parmalat e agora tem a Crefisa, né? Então eu fiquei nesse meio, né? Eu falei, poxa, não peguei nem um pedaço de um, nem um pedaço da outra. Poxa, que Fiquei sem o filé sacanagem. mignon, né? Pois é, mas hoje eu fico feliz, cara, pela história do clube, né? Hoje a maior receita, né? Um elenco sensacional, um dos mais caros, com títulos, isso que é mais importante, com títulos, isso é que conta, ganhando título. E eu fico feliz, cara, não sei nem o que falar, cara, porque eu só tenho a agradecer e feliz. Hoje eu sou torcedor, e eu vejo a história do Palmeiras muito grande, apesar daquele momento ali, da gente ali não ter muitos títulos, não ter conquistado. Sou feliz de ter jogado demais no Parque Antártico, cara, no estádio que eu gostava pra caramba, gostava de fazer gol ali. Como se diz, tinha muito jogador que não gostava de jogar ali, não, vou te falar. Tinha muito jogador que não gostava ali, porque ali era pressão. Tinha aquela torcida chamada torcida do amendoim, uma pressão que eu sempre gostei, cara. Pessoal da numerada, eu ia sempre, né? Eu assistia todos os jogos ali no Parque Antártica, eu também ficava ali próximo às cadeiras, mas assim, na arquibancada, e ficava ouvindo o pessoal, Palmeiras ganhando, Palmeiras perdendo. Esse grupo do amendoim, que era ligado à diretoria, reclamava o tempo inteiro, cara. O tempo todo, cara. Mas eu prefiro jogar em casa, cara. Melhor que jogar na casa do adversário. Ah, torcida, mas se você estiver jogando bem, correspondendo, a torcida vai estar do seu lado. Eu pensava assim, falei, pô, se eu estiver jogando mal, a torcida vai cobrar, normal, como em qualquer outro lugar. Então a gente tem que fazer por onde. Então eu gostava de jogar em casa. Então, pra mim, tipo, se for falar um estádio, o Aliança ou o Parque Antártico, eu prefiro o Parque Antártico porque eu joguei lá. Tá né? certo. Hoje, claro, a estrutura é bem diferente, né? Mas eu prefiro porque é da minha época, eu acho que eu gostava, bem bacana, bem aconchegante ali, né? Ver aquele torcedor, aquele sofrimento, porque era muito tempo sem título, né, cara? Então a gente fica triste por isso. E hoje está sendo recompensado, cara. A luta que o torcedor teve lá atrás, de pagar ingresso, tá todo jogo lá apoiando, sofrendo, chorando, o torcedor rival zoando. E hoje não. Hoje em dia a gente está tranquilo, o pessoal zoando. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, porque é o momento Dá o do troco, Palmeiras, né? então tem que aproveitar. Tem que dar o troco. Tem que dar o troco, sim. Como se diz, o choro é livre, né? Isso aí. Exatamente. E sobre do Mustafa, você vê, me contrataram e aí eu fui para a sala dele, né? Falou, você tem que falar com o Mustafa lá na sala dele. E aí eu cheguei, aí abri a porta, ele tava de costa, né? Na mesa dele, naquelas cadeiras giratórias, né? Então ele ficou de costa para mim, cara, com o charutão dele. E aí quando ele virou e falou, isso. Parece aquele filme lá, O Poderoso Chefão, sabe? Sim. Aí ele virou e falou, pois não, quem é você? Pô, ele nem sabia quem eu era. Você vê, me contratou e não sabia quem eu era. Eu falei, caramba, eu tô no lugar errado, não é possível, o cara não sabe quem eu sou, velho. O cara é o dono do clube, velho. Eu tinha isso na minha cabeça. Aí ele, pô, quem é? Qual é a posição? Aí o rapaz estava comigo falando, não, ele é zagueiro, ele é o Nen, que veio do Gama. Ah, assim, não, beleza, pode assinar aí. Aí eu assinou. Eu falei, caramba, o cara nem me conhece, velho. O cara não falou nada comigo. Pode descer, pode ir lá. Eu falei, caramba, velho. Aí eu fiquei, pô, velho. O cara que é o dono não sabe quem eu sou. Imagina o pessoal lá o treinador, não vai saber. Então eu fiquei assim, eu falei, cara, mas aí é o jeitão dele, né? E depois, com o tempo lá, comecei a jogar e depois ele me chamou lá. E falou que ele era assim mesmo, né? Não podia ficar dando moral para jogador, o jogador tem que jogar, né? Eu falei, tá certo. Então fiquei meio assim, falei, cara, o cara me contratou e não sabe quem eu sou, é meio complicado. Mas era muita coisa, cara, muita briga ali política. Isso atrapalhava muito, sabe? Atrapalhava muito. Até trabalho do próprio treinadores que passavam, né? Era ele, o Della Mônica, aquela coisa toda. Então era bem conturbado, cara, era bem conturbado. Essa época ele estava meio que perdendo o poder, né? A oposição começou a cutucar, entrar. Já nessa época já estava entrando o Beluso. Ele já estava numa situação bastante difícil. A pergunta que eu queria te fazer do Mustafa é assim: como é que você o via? Você como jogador,
você achava que ele era bom para o Palmeiras ou que, de alguma forma, aquele poder todo que ele detinha podia estar, de alguma forma, prejudicando o Palmeiras? Eu sei que isso é difícil para você comentar, mas se você se sentir a vontade de falar, fale, mas assim, porque nós torcedores, sempre vimos o Mustafa como um dos culpados pelo rebaixamento, pela história do bom e barato, o rompimento com a Parmalat. A gente joga nas costas dele essa responsabilidade e não existe empatia em torcedor nenhum do Palmeiras para com o Mustafa. Mas eu queria saber a visão do jogador, sabe? Vocês ali dentro de campo se sentiam subsidiados por eles, assistidos, ele dava o que o jogador precisava, e não só como dirigente, mas assim, como é que ele era visto pelo jogador? Primeiro sobre pagamento, nunca. No Palmeiras, nunca, desde quando eu tive lá, o Palmeiras deixou de pagar. Não, Palmeiras, isso aí nunca ocorreu. Comigo lá, não. Nunca ocorreu. E hoje, com mais experiência assim, eu vendo, tipo assim, era muita coisa para ele não queria dividir, cara. É igual a mesma coisa da Leila hoje. Hoje tem a Crefisa, tem a Leila presidente. Mas se for querer fazer sozinho, vai se atrapalhar, cara. Vai se atrapalhar. Tem que perguntar às pessoas mais terceirizar um pouquinho as responsabilidades, né, Ney? Isso, pessoas que conhecem o clube a fundo, pessoas que estão há mais tempo. Porque se for querer fazer, o Palmeiras é muito grande. Então eu via isso, ele querendo fazer as coisas sozinho, cara. E acabava atrapalhando, né? Então, eu acho que aí se perdeu com isso, entendeu? E era muita coisa que eu não gosto, odeio política, mas era muita coisa política. Era muita coisa política e isso se atrapalhava. Abala o clube, né, Ney? Isso, verdade. Daniel, se não tiver... Eu tenho perguntas ainda sobre o tema. Fica à vontade, Daniel. Se você quiser explorar um pouquinho mais Mustafa, para não fugir muito, Marcelo, porque senão eu vou fazer uma pergunta. Então, vou fazer uma última pergunta do Mustafa. Na época, se falava que ele detinha passes de alguns jogadores, tipo Wagner Love, tinha ligação de maneira empresarial com ele. Outras situações. Ele apresentou para o Palmeiras um projeto de separar o clube do futebol, onde ele era proprietário desse Palmeiras SA. Olha só, hoje começou a SA no mundo do futebol, né? Brasileiro, e lá atrás ele já imaginava transformar o Palmeiras em SA. Só que o problema era assim, 99% seria dele, sem ele dar um centavo, e 1% seria do clube. E ele dizia que isso ia salvar a história do clube e as finanças do clube. Queria só saber, debate pronto, se ele realmente detinha o passe, porque na época estava naquela transição, passe, direitos federativos e etc., de algum jogador ou vínculo com algum empresário, porque a história que mais espanta os palmeirenses é assim, quando ele estava para sair do Palmeiras, o Wagner Love foi vendido. E eu sou sócio do Palmeiras desde criança. E eles falavam lá dentro, abertamente, que o Wagner Love era passe dele. Você chegou a ouvir alguma história desse tipo, não? Acho sim, com certeza. Eu não tenho certeza de tudo isso, né? Sim. Sempre houve. Sempre houve. Fulano, principalmente o Wagner Love, que era o cara do momento ali do nosso time, né? Então falavam muito que chamavam ele até de filho, né? Filho do Mustafa. E sempre tinha um comentário, e sempre a gente falava assim, pô, tinha que eu passo do homem, tomara como pega o nosso passo também, porque o homem é forte aqui dentro do Palmeiras. Então tinha essa coisa, né? E sempre tinha esse negócio dele pegar o Palmeiras, aquela coisa do clube, separar clube com a entidade, aquela coisa toda. Mas a fundo, assim, cara, eu sempre fiquei por fora, cara. Mas sempre teve esses comentários. Né? Isso, sempre teve esse comentário assim, que ele era dono de passe de jogador. É sua, Daniel. Principalmente os da base. As histórias aqueles famosos boatos não confirmados, né, Ney? Que a gente vai sabendo da história, mas pô, a gente não sabe até que ponto é verdade, que a gente também não quer investigar até que ponto é verdade, né? É melhor nem saber, né, Ney? Ney, eu tenho uma pergunta aqui para você, porque nem só de bons momentos vive um jogador de futebol. A pergunta aqui é um pouquinho
para saber também qual foi o momento mais difícil que você viveu no Palmeiras e qual foi o momento mais difícil que você viveu como jogador de futebol. A gente sabe que o jogador de futebol não vai viver 100% da carreira coisas boas, coisas desagradáveis vão acontecer. E eu queria saber qual foi o momento difícil que você teve no Palmeiras e o momento que você teve mais complicado para você como jogador de futebol. Foi no primeiro ano, lá em 2004, né, nós perdemos para o Paulista de Jundiaí. Perdemos o campeonato, era um campeonato que a gente estava numa confiança, a gente estava jogando super bem e acabamos sendo eliminados pelo Paulista. E agora a frustração maior mesmo foi contra o Santo André, cara. Contra o Santo André na Copa do Brasil em 2004. Foi até o ano que eles foram campeões. Eu lembro desses dois jogos aí, meu Deus do céu. Nós empatamos lá em Santo André e empatamos lá 1-1. Foi 3-3 aqui? Ganhando de 4. Foi 4. 4-4. Foi 4-4. Esse jogo, pra você ver, estava 4-1. Só pra você ver, estava 4-1. E aí o treinador me tirou. Eu estava com o cartão amarelo, ele me tava 4-1 para nós. Aí ele me tirou. Eu saí pelo lado da torcida ali da Mancha, né? Pelo outro lado, sem ser da turma das cadeiras. E eu saí por ali. O juiz pediu para mim sair por ali, porque a gente estava ganhando de 4-1, aquela coisa toda. E aí, quando eu saí do campo, eu peguei uma água. Quando eu fui tomar aqui, o Santo André fez um gol, 4-2. E aí, quando eu passei por trás do gol do Marcão, pelo lado da piscina, teve um escanteio pro Santo André. Bateram, o Sandro Gaúcho fez 4-3. Eu falei, caramba, não é possível, cara. E aí, quando eu fui chegando lá perto para descer o túnel ali para ir pro vestiário, o Santo André fez 4-4. E o cara, mentira. Aí Você eu tinha falei, que ter ido mais rápido, né? Você tinha que ter ido mais rápido. Pois é, cara, foi 4-4. Pô, aí dali eu já estiquei pro Ou não ter vestiário. saído. Aí ele me tirou. Eu falei, cara. Aí depois você vai falar, pô, por que ele me tirou, velho? Pô, tava 4-1, tava acabando o jogo, nós tomamos 3 gols assim, coisa assim, impressionante, cara. E aquele dia lá a gente saiu quase 3 horas da manhã do vestiário, cara. Torcida cobrando, com razão. Pô, tava 4-1 dentro de casa. Pô, a Copa do Brasil, todo mundo almejava. A gente com a confiança lá em cima. Você toma 4-4, não querendo desmerecer o Santo André, mas deixar os caras empatar dentro de casa é complicado. É um absurdo, né? É complicado. Então foi absurdo. Foi o primeiro 7-1 então, da história, tinha né? que cobrar. Tinha que cobrar a gente mesmo. Então, tem coisa assim que a gente entende o torcedor. A gente entende, até a imprensa a gente entende, os caras mete o pau, mas também a gente não fez por onde. Né? Tem isso também. A gente sabe os nossos erros também. Pelo menos eu sei. Né? Pelo menos eu sei quando a gente erra. E aí ali foi erro nosso. Pô, tava 4-1 e acabou empatando. E para treinar no dia seguinte, Ney? Deixa eu te perguntar. E para treinar no dia seguinte, depois desse 4-4, para se reapresentar? Velório, né, cara? Foi um velório total. Velório, você chegava de carro ali na portaria ali, ninguém querendo quebrar seu carro, querendo xingando. Você não pode fazer nada, só tem que ouvir. Você tá errado, né? Porque futebol é coletivo, não tem como. Você faz um gol, faz todo mundo, se perde todo mundo. Mas foi bem tenso, cara. Foi bem tenso. Até a gente assimilar isso aí pro Campeonato Brasileiro foi meio complicado. E a segunda pergunta, o momento mais triste, cara, foi quando eu machuquei os ligamentos, né? Eu tô do joelho, contra o Atlético Mineiro. Né? Eu tava, você vê, né? Tava cogitado para ir para a seleção brasileira e na semana seguinte ia ter a convocação. E esse negócio que o cara fala, hoje eu não sei, mas naquela época tem que chegar uma carta pro clube, o clube tá autorizando para você ir para a seleção, né? Você tem que assinar, o presidente tem que assinar. Então, aí foi eu, o Marcão, o Pedrinho e o Magrão. Foram nós 4. Então aí eles me falaram, você deve ser convocado. Falaram assim para mim. Falei, poxa, sério? Você deve ser convocado. Pô, fiquei super feliz. Cheguei em casa, falei com minha esposa e falei com a minha... Oi? Desculpa, que o meu pai acabou de me dar a atualização aqui. Comemora em Nação Alviverde, o São Bernardo abre o placar contra o São Paulo no Morumbi no segundo tempo. Só para atualizar vocês aí. Isso. Muito obrigada, pai do Daniel. Tô até vendo aqui também, tô até vendo aqui. Estão agradecendo aqui. Aí
Aí, beleza, tal, falei pra minha mãe, eu acho que eu vou ser convocado. Pô, tão feliz pra caramba. E aí o treinador era o Emerson Leão. E aí tinha, tipo, o Magrão não jogou, o Pedrinho não jogou e o Marcos não jogou esse jogo. E aí os zagueiros do Palmeiras estavam machucados, e aí o Leão pediu para me jogar. E eu tava empolgado, eu falei, vou pra seleção mesmo, eu quero jogar. E aí fui pro jogo, cara, e nos 30 minutos lá eu acabei rompendo os ligamentos, né, e era a chance que eu tinha, na hora ali eu não pensava nem na minha lesão, eu pensava assim, porra, era a minha chance da seleção brasileira. Então, foi um momento assim mais triste, fiquei um ano parado, não conseguia recuperar. Teve um médico que falou que ia ser difícil eu voltar a jogar futebol em alto nível. Eu falei, pronto. Eu falei, não, tem que voltar. Só que isso aí eu tenho que agradecer ao Palmeiras. O Palmeiras fez um trabalho muito bom comigo. Me levou lá pro Sírio-Libanês. O pessoal do Sírio-Libanês fez um trabalho super bacana comigo. O Leão me ajudou bastante. Aí depois veio o Caio Júnior, me ajudou. O Tite também me ajudou. Me colocou para jogar depois. Então foi um momento assim meio tenso para mim, complicado. Acho que foi o momento mais crítico aqui que eu tive no Palmeiras. Tá respondido, né? A lesão faz parte, infelizmente, da carreira do atleta, né? Jogar o alto nível, né, Ney? Porque não é só uma questão de treinar e jogar. Tem uma questão também psicológica, porque vocês não desligam, né? Vocês, por exemplo, Ney, quando jogava no Palmeiras, você todo momento tava com essa responsabilidade, com esse estresse, né? Você ia na padaria, pô, o cara ia te cobrar. Inclusive, eu queria saber, né? Teve períodos aí do Palmeiras que você sabia quando você podia fazer compra no mercado ou não? Muito, isso direto. Como se dizia quase toda vez. O momento estava crítico. Mas eu vou ser sincero contigo, cara. Eu nunca fui abordado assim, em lugar nenhum, o torcedor do Palmeiras assim, para me criticar. Graças a Deus. Eu nunca fui. Eu vou falar como torcedor aqui para você. Toda a torcida do Palmeiras sempre teve um carinho especial por você. Você sempre foi uma referência para nós, torcedores. Falo porque eu ficava lá na beira do campo, eu era sócio, começava 15 minutos, eles abriam o portão dos sócios e a gente entrava sem pagar e eu ficava lá. Eu assisti centenas, perdi a conta de quantos jogos do Palmeiras, não tem nem como contar, desde os meus 5 anos lá dentro. Então, todo torcedor do Palmeiras sempre teve carinho por você. Então seria incoerente alguém chegar e falar alguma coisa. E não é só o torcedor do Palmeiras, não. Torcedor do Bahia tem ótima lembrança sua. Do Gama, que você foi campeão várias vezes. Então, para todo torcedor de futebol, a gente tem uma boa lembrança sua. E assim, eu também fiquei... no teu relato, eu fiquei triste porque a gente tinha certeza mesmo de que você poderia ir para a seleção e seria o seu ponto ápice da carreira e um reconhecimento que você levaria para toda a vida. Não que isso... Você deixou de ter esse reconhecimento, mas acho que é o sonho de todo moleque, que nem se queria ser o Zico. Quem que quando garoto não quis ir para a seleção brasileira? Você falando, eu aqui até fiquei emocionado. Imagino realmente a dificuldade que deve ter sido para você, a frustração, e depois um ano ainda sem jogar. Pois é, e você vê, o pessoal sempre me abordava, sempre com carinho. Não vou dizer, tive meus erros, errei também, como qualquer outro jogador, né? Mas o torcedor nunca chegou para me abordando assim com agressão, nunca. Então, eu sou feliz pra caramba, eu sou prestigiado, cara, privilegiado assim com o torcedor palmeirense, né? Porque eu tentei fazer o melhor, às vezes as coisas não andavam, mas eu vivia o clube, eu vivia o clube, eu queria saber sobre o clube. Então eu fico feliz, cara. Mas tinha, claro, vou te falar que às vezes a gente perdia, tinha uma derrota assim de expressão. Você fala, pô, será que eu vou ali com a minha esposa? Será que eu vou ali com a minha filha? Será que eu vou? Será que eu posso ir? Claro que você fica com o pé atrás, não tem como, né? Você é ser humano. Mas às vezes que eu saí assim, eu nunca fui de sair também, sou mais um cara caseiro, sempre fui assim. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás. Mas às vezes que eu fui, sempre fui bem recebido assim, ainda bem. Bom, eu tenho uma pergunta. Fala você primeiro, Daniel, porque eu tenho uma pergunta já fora do tema. Claro, é rápida essa, juro para não atrapalhar tanto. Ney, eu sei que o assunto aqui é o Palmeiras, mas eu queria saber também brevemente da sua passagem no Bahia, porque você foi para o Palmeiras
numa época que o time estava voltando da Série B. E muitos torcedores do Bahia vieram aqui nos comentários, aqui agora tá travado para mim, que eu não sou o dono da live, é o Muitos Marcelo. comentários, muito. Mas tinham muitos comentários falando, pô, esse cara aí é o nosso capitão do acesso, ele tá no nosso coração. Como que foi você estar no coração do torcedor do Bahia também, que é outra torcida calorosa, assim como a do Palmeiras? Queria saber como que foi essa passagem no Bahia, porque você já tinha vindo de um grande desafio que era o Palmeiras, o maior da carreira. E aí você pegou o Bahia, que é uma torcida calorosa, num período difícil do Bahia. Pois é, verdade. Pois é, quando eu fui pro Bahia, o Bahia estava na segunda divisão, desestruturado total, né? Sem dinheiro, sem nada. O time tava para baixo mesmo. E aí muita gente me criticou, né? Por eu ter apostado no Bahia, né? E tinha outras equipes. Eu acabei apostando no projeto com o Alexandre Galo, né? O treinador me convidou. E aí eu cheguei lá, cara. Cheguei lá rapidamente assim. Eles não me chamavam de nem a jogador do Bahia, o zagueiro do Bahia. Pô, me chamavam, zagueiro do Palmeiras, nem do Palmeiras, nem do... Era só assim. Pô, você vê, eu jogando no clube, o pessoal me chamava assim, nem do Palmeiras, nem do Palmeiras. Pela história, né? Pela grandeza, né? Pela história que eu tinha feito no Palmeiras. E aí eu fui conquistando, e depois fui capitão da equipe, né? Comecei a fazer meus gols também. Então, eu fiz bastante gol no Bahia, são dos zagueiros também que fez mais gol ali também no clube. Então, pô, isso é gratificante. E voltar o time para a primeira divisão, você fazer o gol do acesso, né? Então, não tem preço, cara, não tem preço. Acho que essa torcida do Bahia também vou levar para o coração para sempre. Chega em Salvador também, o pessoal vai no aeroporto, sempre me recebe bem. Então, pô, é satisfação, cara. A gratidão também pela nação tricolor também. É como eu costumo dizer, cara. Eu joguei no maior do DF, Fogama. Eu joguei no maior de Minas, no Atlético Mineiro. Eu joguei no maior do Nordeste, que foi o Bahia. E joguei no maior do Brasil, que é o Palmeiras. Então, eu acho que não tem coisa melhor. Acho que a minha gratidão com o futebol é total, cara. Não tem como. Deixa eu só Agradecer a todo o pessoal aí do Bahia aí, cara. Te pedir um favor, o Reinaldo estava aqui nos comentários, aparentemente é um grande fã seu, ele estava pedindo freneticamente para você comentar sobre o Bahia, eu nem sei se ele está mais aqui, manda um abraço para ele, que ele tava assim, muito, sabe, mandando muita coisa legal sobre você, ele gosta bastante de você. Esse cara, aí, não, o direct haja direto pra esse cara, é um cara que eu gosto pra caramba, um cara que me apoia. É fãzão, hein? Um cara que me apoia, assim, o cara é fã, cara. O cara que sempre me apoiou desde que eu cheguei lá no clube. Um abração para ele aí, uma satisfação. Cara, a nação tricolor também tá no meu coração. Cara. Um time que me acolheu bastante, já no meu final de carreira, né? A gente pôde colocar o time na primeira divisão, então a gente fica feliz. Triste pelo momento que está hoje, né? Nem classificou para o Campeonato Baiano, né? Mas a gente espera que possa voltar aos seus eixos aí, possa dar muita alegria aí ao torcedor. Valeu, Reinaldo. Um abração. Bom, eu tenho uma pergunta um pouco fora dessa linha, que é uma curiosidade que eu tenho mesmo como torcedor, né? Me incomodava muito o Palmeiras jogar no Morumbi as finais, os clássicos. E eu queria saber de você como jogador. Para você, eles tinham vantagem de estar jogando Palmeiras e São Paulo no Morumbi, torcida dividida meio a meio. Para você, o São Paulo levava vantagem nesse tipo de situação? A gente jogar com o Corinthians mesmo no Morumbi, para você, você achava bom a gente jogar no Morumbi? É nesse ponto que eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu acho que o São Paulo levou muita vantagem em cima do Palmeiras, até mesmo em cima do Corinthians, por estar jogando no seu território, né? Conhecer lá o gramado, poder molhar o gramado que o Tele Santana fazia aonde interessava, meio campo ele molhava do lado onde o São Paulo ia atacar para ficar mais difícil para o zagueiro. Enfim, como é que você via a gente não poder jogar as finais lá? E se realmente você, como jogador, você que viveu, que esteve lá dentro das quatro linhas, se isso mudava alguma coisa de fato ou não? Eu não sei para os jogadores, mas para mim eu me incomodava, cara. Eu queria jogar em casa. Para mim não tinha esse negócio. Para a imprensa, televisão, tem que jogar no Morumbi, que se dane imprensa, que se dane televisão. Você tem que estar no seu estádio, com o seu torcedor, tá te inflamando ali, tá te apoiando.
Aí chega no outro estádio, pô, já tá meio a meio, já é mais complicado. Ainda mais o adversário que joga ali, já tá acostumado àquele gramado. Pô, eu queria jogar em casa. A força da nossa torcida é maior, o nosso estádio é bem maior. A possibilidade de você ganhar é muito maior. Então, isso eu ficava chateado. Né? Não podia falar, não tinha essa moral toda, né? Mas eu achava bem ruim, cara. Eu preferia jogar em casa com qualquer adversário. Eu sempre tive essa dúvida porque o São Paulo teve seu grande momento com o Morumbi, no momento em que nós deixamos de jogar na nossa casa, abrimos mão de jogar no Pacaembu também, que seria uma outra possibilidade, para estar disputando todas as finais lá. E isso eu, como torcedor, achava o Palmeiras já saía perdendo já de 0-0, porque ia jogar, dar todo o privilégio para o demais. Você ia perguntar, Daniel? Sim, eu tenho uma pergunta para o Nen que já envolve um pouquinho o pós-carreira. Nem eu tô curioso, como que foi para você essa transição de encerrar a carreira? Você precisou de alguma ajuda para poder entender que não dava mais para jogar futebol e tinha que enxergar novos horizontes? Ou foi tranquilo para você aceitar isso? Porque eu imagino que não deva ser um momento fácil, um momento de deixar de fazer aquilo que mais te deu prazer, te deu orgulho como profissional, né? Que era estar aquele ambiente, treinando, jogando, na resenha, conhecendo gente. Queria saber como que foi o seu pós-carreira. O que você fez logo depois que você encerrou sua carreira? Como que foi para você? Eu já comecei a pensar pós-carreira quando eu machuquei, quando eu voltei depois de um ano no Palmeiras, da minha lesão. Ali eu já fui me preparando. Né? E depois que eu cheguei no Bahia, eu fui o jogador que mais joguei, cara, na temporada. Então, anos ali no Bahia, então todo ano eu era o jogador que mais jogava. Né? E outra, o pessoal falava, ei, você quer dar uma segurada nesse jogo aqui? Então eu falei, não, quero jogar. Eu era fominha, eu queria jogar. Tinha perdido muito tempo, eu estava vendo que eu estava chegando no final de carreira, né? Eu não ia ficar muito tempo devido à minha lesão. Foi muito complicada, tinha que tomar injeção para me estar jogando. Então, agradeço muito o Bahia, né? Então, eu me preparei. E aí teve um ano seguinte, depois que subi, um ano seguinte, lá no final do ano, aí ia ser a minha vez de fazer a coletiva. E aí eu falei, pô, amanhã eu vou ter que fazer minha coletiva. Aí cheguei na minha esposa e falei, ó, amanhã na minha coletiva eu vou falar sobre o jogo que ganhamos e já vou falar que eu vou encerrar a carreira. Aí minha esposa falou, nossa, quase me bateu. Ela quase me bateu. Falei, não, mas eu não tô aguentando mais não, porque tipo assim, para me jogar, eu tomava injeção, ali eu chorava ali na injeção para ir jogar. Feliz. Ganhava, perdia, empatava, beleza. Mas quando eu chegava em casa, aí eu chorava sozinho. De muita dor, o efeito passava. Você tem sequela disso hoje, Ninho? Tem muita dor hoje. Eu tenho artrose, né? Eu tive que arrancar o minúsculo, né? Eu bato minha bola, mas pouco tempo, daqui a pouco tô com dor, aquela coisa toda, né? Subir escada já é ruim para mim, entendeu? Então, cheguei na entrevista, falei sobre o jogo, aquela coisa toda, eu falei, aí a última coisa que eu quero falar é que tô encerrando minha carreira. Ah, mas você tem 2 anos ainda. Não tem 2 anos, não interessa, a gente faz um negócio aqui, né, sem problema nenhum. Tô aguentando. Então, tipo assim, eu me preparei, né? Porque eu tenho muitos amigos, jogadores da minha época, que teve depressão, cara, que sente até hoje. Às vezes a gente conversa, o cara, pô, sonhei tá jogando, ó. Sonhei jogando no Morumbi, jogando não sei aonde. Cara, eu fazendo gols. Falei, caralho, já foi, cara, não tem como voltar mais. Só jogando Master, como eu joguei no Master do Palmeiras, né? No começo do final do ano aí teve o Master do Palmeiras, eu fui jogar aí. Pô, satisfação imensa. Ser convidado novamente, isso foi muito bom. Então, no Master ainda dá pra jogar. Então, esquece, cara. Seu lado de futebol, profissional, mais novo, já passou. Tenta viver outra coisa, fazer outra coisa, não sai do meio do futebol. E hoje eu tenho um projeto, né? Tenho uma escolinha na minha cidade, né? Tô no meio do futebol ainda, né? Tirei meu CREF, aquela coisa toda. E vamos levando aí. O que for para acontecer no meio do futebol aí, a gente tá junto aí, cara. Mas eu me preparei bastante. Eu não sofri muito, não, como muitos amigos meus
até hoje aí vem sofrendo aí. Que legal, muito bom conhecer essa parte da sua história. Parabéns. Dentro Igual dessa eu linha, falei, para ver se eu entendi. Você pretende. Você é jovem, você tem 44 anos. Dentro dessa condição nova, você pretende ser treinador e montou essa escolinha, é isso? E esse é o seu projeto futuro? Esse é o encaminhamento que você vai dar agora para a sua vida profissional? E o que você tem feito depois que parou? Como é que tem sido isso? Isso, eu tenho um projeto aqui, cara. Eu já fui treinador também da minha cidade aqui, do Sub-20. Estão me convidando de novo, novamente. Eu estou pensando, já tive algumas propostas, tipo, botar a Bahia, aquela coisa toda. Procurei pegar um pouco mais de experiência. Acho que no momento certo a gente vai estar voltando ao futebol. O futebol está no sangue, cara. Para sair é complicado, né? Hoje eu tenho uma filha também que joga futebol, Ai, que né? legal. Ela joga futebol, está com 18 anos, né? Que legal. Puxou o pai, é zagueira também. Então a gente, se gosta, tem que apoiar, né? Então a gente tá no meio do futebol, não tem como. Aí, Se o na hora seu, certa a gente vai o estar. seu zagueiro, você zagueiro era o Ney. A sua filha zagueira, como é o nome dela? Kathleen. Ah, Catherine, legal. É diferente, né? Nem você vai contar. Tem um zagueiro. Pô, eu lembro de um zagueiro nem. Catherine zagueiro, eu lembro de uma Isso. também. Então tá todo Isso. mundo muito bem Então, onde veio encaminhado. esse NEM? Rapaz, foi meu avô, cara, o meu avô. Só na minha família tem 4. São 2 homens e 2 mulheres. Que ele colocou nem e acabou pegando, chamando. E aí pegou, cara. Que legal. Deixa Meu avô. eu te Mas perguntar. foi bom, né? Não tinha como. Jogador Francisco não dá, né? Ah, o zagueiro Francisco, cara, tirou não dá, né? Acho que tem que agradecer meu avô. Chicão. Fica mais fácil o Ney, Pois né? é. Deixa eu te falar, para Isso. trabalhar em comissão técnica, você prefere ser técnico de futebol ou ser treinador de defesa, já que você entende bastante de sistema defensivo? Se fosse para me escolher como treinador de defesa, cara, eu gosto. Às vezes tipo assim, se eu assistir, vou ver um jogo, se eu for ver um jogo aqui com a minha família, eu sou torcedor. Aí, às vezes, eu não vejo parte tática, você tem que torcer, o Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito. Mas se eu estiver assistindo sozinho, cara, é outra coisa, é outra visão que eu tenho. É totalmente diferente. Né? Então, às vezes, minha esposa falou, você quer assistir sozinho porque você quer ver isso. Eu falei, não, melhor eu ver sozinho porque eu quero ver como funciona a parte tática, 3 zagueiros, aquela coisa. Então, eu gosto muito. E ver os zagueiros jogar, eu gosto. Para ver defeito, né? Coisas que eu tinha também, pessoas me falavam. Então, hoje, tipo, você vê, hoje tem a minha filha que é zagueira, então a gente tá sempre dando um pitaco para poder sempre melhorar. Então, acho que seria bom, mas esse treinador também não descarto, não. Tá Só ótimo. que eu sou totalmente diferente, né? Eu sou na minha, sou bem caladão, mas como treinador eu sou meio louco, cara. Caramba, Como assim, velho? Melhor. Faz parte do pacote na beira do treinador, campo, né, Ney? Faz parte do caramba, pacote técnico ser meio doido. Treinadores do Palmeiras, na né? beira do campo, cara. Eu sou bem participativo, assim. Sou totalmente diferente do que eu sou, assim, como pessoa no cotidiano. Você me fez lembrar do Abel Ferreira agora. Ontem o Abel Ferreira estava no Roda Viva, não sei se você assistiu. E a gente vê à beira de campo um treinador ativo, que briga com o juiz, que chama o jogador. Nas coletivas sempre hiperativo, trabalhando até como quase um coach, psicólogo. Para mim, hoje, disparado, o melhor treinador em atividade no Brasil. E ali, pau a pau com o Galhardo, por toda a história que o Galhardo fez no River Plate. A gente não pode deixar não pode menosprezar o Galhardo. Agora, o que você achou da entrevista ontem do Abel, já que você disse que assistiu? Né? Uma pessoa completamente diferente ali, né? Que nem você tranquilão. Você falou que você é meio maluco quando tá lá como treinador. É bem por aí? Isso. Cara, ele deu uma aula, né, cara? Ele deu uma aula, né? Pra quem gosta de futebol. Pra quem tem raiva dele, acho que nem assistiu. Era até melhor. Porque ele deu um show, cara. De pessoa, de ser humano, de treinador, de querer vencer, de conhecer o clube, né? Gestão de grupo. Então, um cara assim que acima da média, cara. Porque a gente fala, tipo assim, eu elogio o cara, mas tipo assim, eu também tô para os treinadores brasileiros também serem igual, né?
entendeu? Para ser igual ele. Tipo, se ele chuta uma garrafa na beira do campo, não é porque ele quer fazer média com ninguém, é porque é o jeito do cara, ele quer vencer. Ele quer vencer, é o jeito do cara. Tem treinador que é mais contido, ele não, ele já é meio, como se diz, maluco, né? Como se diz no futebol. Então, é um cara que tem um respeito de todos, espero que sirva de exemplo para todos os treinadores, tanto brasileiro como qualquer outro treinador. A gente torce para o treinador brasileiro ir para fora e ter o mesmo reconhecimento, o mesmo sucesso que ele tem aqui com a gente. Então, a gente tem que torcer, cara. A gente tem que torcer. É igual a gente fala assim, tipo, se a gente é palmeirense, a gente torce para o Palmeiras, quer ver o Palmeiras vencer. Mas a gente sabe que o Atlético Mineiro tem uma grande equipe, cara. Que você vai ser sempre uma rivalidade. O Flamengo tá no fundo, você ganha do Flamengo, mas você sabe que o Flamengo tem um grande elenco. Você pode ganhar ou pode perder. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Corinthians é nosso rival, mas se você vacilar, os caras podem ganhar de você. A gente, no fundo, a gente sabe disso. Entendeu? E hoje nós temos um treinador bom, cara. Um treinador que cheira título, que chama título. Então isso é bacana. Você tem que viver o seu momento. Você não sabe até quando vai essa hegemonia do Palmeiras. Uma hora pode ter um momento crítico. Então você tem que aproveitar bastante, tem que zoar bastante, porque daqui a pouco as coisas podem virar e aí. Então tem que aproveitar bastante e tem que parabenizar o Abel pelo trabalho que vem fazendo, pela entrevista que ele deu ontem. Entrevista não, uma aula, né? Ele deu uma aula ontem. Então é gratificante ter ele como treinador do Palmeiras. E o legal do Abel é que ele é seguro do trabalho que ele faz, né? Ele não é aquele técnico que titubeia nas atitudes, que fica tentando se justificar. Não, ele tem certeza do que ele faz, ele assume o que ele faz e acabou. Eu sou o melhor e pronto. E acabou. A personalidade dele é impressionante, cara. E você vê, já teve muitas críticas, o torcedor já criticou e ele sempre naquela linha dele, né? E mostrou que realmente ele tem muito talento. Eu me fico muito empoderado como torcedor, desde os momentos áureos do Felipão, do Luxemburgo lá atrás, eu não me sentia tão bem representado como me sinto agora, né? É um treinador assim espetacular, e amado por todo mundo dentro da academia, os seus pares. Não tem uma pessoa dentro do Palmeiras que levante um A. É normal que a torcida às vezes divirja, mas, assim, claro, o que o Abel representa hoje, eu ainda não tinha visto, assim, desde o Felipão eu não vi alguém, assim, com esse poder de influência, ter um elenco tão na mão. Eu acho que é brilhante mesmo. Bacana. Aline, quer colocar mais alguma pergunta? Chegamos aqui naquela trave das 10 horas. Tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Não, estou extremamente satisfeita, só agradecer mesmo. Eu também. Bom, Ney, então, da minha parte, cara, queria dizer, como eu falei para você ali no começo, você era a esperança de gol naquele momento difícil do Palmeiras, era a segurança que a gente tinha na defesa. Há bastante tempo queria ter feito essa live contigo, graças à Aline, que acabou fazendo o primeiro contato contigo aí, na semana passada para essa. Acabamos até antecipando a live, estava programada para a semana que vem, era um conselheiro do Palmeiras que viria aqui um outro. Recebemos o Luiz Muncal semana passada e nós queríamos trazer alguém da situação. E aí não deixei passar a oportunidade, vamos chamar o Ney, porque era quem eu queria estar chamando. Então estou muito feliz, de verdade, de estar podendo te entrevistar. Como a gente falou aqui você é amado por todos os times que pelo qual você jogou, e eu estou muito honrado de ter feito essa entrevista com todos os nossos amigos. Vou passar a bola aí para cada um poder fazer o fechamento. Prazerzão te conhecer e vou continuar lá mandando mensagem, dando like ali nas suas postagens, porque quando a gente gosta de um time, quando gosta dos seus jogadores, o passado, o presente fazem parte de uma coisa só. Rapaz, feliz, cara, feliz mesmo, obrigado mesmo pelo convite. Já era para ter acontecido, né? Mas devido à correria, né, e acabou que no momento aí a Aline tava vendo a live lá e tudo, aí acabou dando certo, aí a gente combinou bastante. Até para sexta-feira não ia dar para mim, devido à correria. Mas feliz, cara, feliz de estar batendo papo com você, sabe disso, respeito, a gente tá sempre trocando ideia lá no nossas mensagens, então bacana, cara. Feliz mesmo, muita satisfação. E vamos marcar mais, né? Eu espero que esteja bem próximo aí, alguma final, Campeonato Paulista, a gente tá falando do nosso Verdão aí para dar sorte.
Da minha parte, pode ter certeza. Toda oportunidade que tiver, para a gente vai ser sempre esse prazerzão que foi hoje. Nem, obrigado pela sua participação. Você realmente é um cara muito humilde. É muito bonita a sua história como jogador. Por onde você passou, você é querido. E eu tenho certeza que não só pelos times que você passou, você conquistou um respeito pelos rivais também. Não é à toa que até hoje enchem seu saco, lembram do gol que você fez no rival que acabou provocando rebaixamento. Então, quero te parabenizar pelo atleta que você foi, pela pessoa que você é, pela sua humildade, pela pessoa simples que você é e por você ter atendido a gente. Nós não somos nenhuma imprensa assim mais tradicional, estamos aqui na internet buscando o nosso espaço e você atendeu o nosso pedido. Estou muito feliz de ter tido essa live com você e com certeza vamos marcar mais lives mais para frente. Um forte abraço, obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer. Já não vejo a hora de mais lives contigo. Valeu, Daniel, obrigado. Acho que a Aline quiser falar depois no final aí, eu agradeço aí. Não, só agradecer mesmo a sua participação, obrigada. Eu sei que eu sou meio chatinha, eu fiquei lá insistindo lá no direct, mas você é um cara super humilde. Isso me chamou muita atenção em você. Gostei muito da sua participação aqui. Agradecer aí em nome de toda a torcida palmeirense pelo gol do rebaixamento do Corinthians, né? A gente tem que te agradecer eternamente por isso. Comentei até com o pessoal que eu acho que foi o gol mais importante do que o gol do Daverson na Libertadores, inclusive. E muito obrigada mesmo, muito sucesso para você e um grande carinho nosso. Eu agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Acabou dando certo, fico feliz. Quero só mandar um abraço também para a Nação Tricolor, pessoal do Gama aqui da minha cidade, pessoal do Atlético Mineiro. Então, é uma satisfação muito grande. Então, fico feliz, a toda a nação palmeirense que sempre me apoiou, né? Acho que aquele gol lá, acho que ficou eternizado, né? Aquele gol contra o Corinthians, que foi essa aqui. Essa aqui não tem como esquecer dela. E aí, eu também tenho ela, também tenho ela. Essa aqui ficou marcada, essa aqui eu não vendo, não empresto, não troco, não, nada. Se quiser ver, é só de longe. Essa aqui tem uma história bacana, uma história que representa a minha vida no Palmeiras, onde me deu muita coisa, me sinto realizado hoje com a minha família. Então, acho que fico feliz. Bacana, uma gratidão mesmo, uma gratidão. Um abraço aí para o meu projeto aqui, né, para a escolinha da gente. Então, para a minha cidade, que eu amo bastante. Então, fico feliz, cara. Muito obrigado. E assim que vocês precisarem de mais uma entrevista, a gente vai estar sempre portas abertas aí com vocês. Beleza? Um abração e gratidão. Prazerzão. Um abraço a todo mundo do chat, um abraço ao Daniel, obrigado Aline, nota 1000, Aline, feliz demais aí, esse projeto novo que a gente está fazendo, mais um gol bem feito aí, graças aí à presença aí do Ney, que, como todo mundo falou, amado por todos os times onde passou, e gostei da definição que ele deu. Jogou no melhor do Distrito Federal, jogou no melhor da Bahia e jogou no melhor do Brasil. Quem podia querer mais do que isso? Foi abençoado e nós também com a sua com tudo que você fez pela gente. Um abração, gente. Vamos encerrando aqui a live. Uma boa noite ao pessoal do chat que entrou em peso, né? Maravilhoso a participação do pessoal do chat e todos que estão com a gente até agora. Uma boa noite. Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Valeu, um abraço.